Bom, gente, para a sala de hoje, então, a gente vai estudar, então, agora o mais simples e o mais importante dos polígonos, né, que é o triângulo. Tá? São inúmeras as aplicações práticas do triângulo, em construções, estruturas que exigem rigidez e uma boa distribuição de forças. Tá? Então, a gente vai ver aqui que a gente tem uma ponte, ó, onde está passando um trem carregado aqui, um trem de carga, e a estrutura dela toda em formato triangular, né, toda em metal em formato triangular, porque distribui melhor as forças, né? A gente tem também uma outra estrutura aqui, que é uma antena de transmissão de eletricidade, também, uma estrutura triangular. A gente tem um telhado também, ó, a estrutura do telhado em forma triangular também, né, madeiramento do telhado. Né. Vamos falar agora, então, da representação e dos elementos de um triângulo qualquer. A representação, então, a gente vai representar aqui ó, um triângulozinho, triângulo ABC. Tá, os elementos do triângulo, os vértices, vértice A, vértice B e vértice C. Né? Os lados do triângulo, então, lado AB, com um tracinho em cima, ó, que vai do vértice A até o vértice B. Vértice, então, aqui nesse triângulo aqui de baixo, por exemplo, o vértice é esse pontinho aqui, esse biquinho, né? Onde se encontram os dois lados do triângulo, duas arestas. Então, eu tenho aqui no triângulo três vértices, né? Eu vou chamar eles de A, B e C. Então, cada lado, que vai de um vértice a outro, né? Ele é chamado de lado AB, por exemplo, porque ele vai do vértice A ao vértice B e é representado com esse tracinho em cima. E assim os outros aqui também, BC e AC. Os ângulos internos a gente vai chamar também de A, B e C, tudo em letra maiúscula, tá, gente? Aqui, ó, vocês reparem que tá tudo em letra maiúscula. Só que os ângulos a gente vai representar com um chapeuzinho em cima, né? Porque o ângulo A é referente ao vértice A, o ângulo B é referente ao vértice B, e o C também referente ao vértice C. Quanto à classificação dos triângulos, a gente pode classificar eles observando os lados ou os ângulos dos triângulos. Tá? Então, vamos lá. Quanto aos lados, eles podem ser equiláteros, ou seja, eles têm os três lados com a mesma medida. Aqui tem um exemplo, aqui, os três lados têm 3 centímetros, então esse aqui é um triângulo equilátero. Eles podem ser classificados como isósceles, e aí eles vão ter dois lados iguais. Vocês podem ver que eles têm dois, esse aqui tem dois lados de 2,5 centímetros, e um terceiro que é diferente, tem 4 centímetros. Então ele é isósceles, porque tem dois lados iguais. E o triângulo escaleno, todos os lados são diferentes, todos os lados têm medidas diferentes, tá? Então é esse caso aqui. Bom, quanto aos ângulos internos, então, eles são classificados da seguinte forma. O triângulo retângulo, tá? Triângulo retângulo, que é esse triângulo aqui que tem um ângulo de 90 graus. Então, esse quadradinho aqui, ó, com um pontinho no meio, significa que esse triângulo é um triângulo retângulo, significa que esse ângulo é de 90 graus. Então, portanto, se tem um ângulo que é 90 graus, ele é um triângulo retângulo. Um ângulo reto, né? 90 graus. Aqui a gente tem o triângulo obtusângulo. O triângulo obtusângulo ele tem um ângulo que é obtuso, ou seja, um ângulo maior do que 90 graus. Que provavelmente, né, pela figura, deve ser esse ângulo aqui, ó, é maior que 90 graus. Então, ele é um triângulo obtusângulo. E depois a gente tem o triângulo acutângulo. Acutângulo, ele tem todos os ângulos internos dele como ângulos agudos, sendo ângulos agudos, ou seja, todos eles são ângulos que têm medidas menores do que 90 graus. Tá? Bom, vamos trabalhar agora a soma das medidas internas dos ângulos de um triângulo. Soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo. A soma das medidas dos ângulos internos de qualquer triângulo, gente, ela sempre vai ser igual a 180 graus. Não importa qual seja o triângulo, no momento que vocês somarem os três ângulos internos do triângulo, o resultado tem que ser sempre 180 graus, certo? Bom, aqui tem um exemplo já com medidas, né? Eu chamei aqui de A com chapeuzinho, ó, o ângulo A. Então tá aqui o A, o vértice A, né? O ângulo A é esse ângulo de 50 graus. O ângulo B, está aqui no vértice B, é o ângulo de 60 graus, e o ângulo C, que está aqui no vértice C, é o ângulo de 70 graus. Todos representados da maneira que a gente falou lá em cima, né? Letra maiúscula com um chapeuzinho em cima aqui, para representar o ângulo. E aqui estão as medidas deles. Bom, a equação que a gente vai utilizar, né? Então vai ser essa aqui. O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, ou seja, os três ângulos internos, né? Eles têm que ser igual a 180 graus. Sempre vão ser igual a 180 graus. Então vocês podem utilizar sempre essa equação para saber qual é a medida de algum ângulo interno que esteja faltando quando a gente chegar aos nossos exercícios, tá? Nesse caso, a gente tem um que é 50, outro 60 e outro 70. Somei os três e o resultado realmente é 180 graus. Está aqui. Tá? Bom, vamos para o primeiro exemplo. A gente tem um triângulo aqui, ó, que a gente quer saber o vértice C desse triângulo.
né, o ângulo C, então, ele está localizado no vértice C, é esse ângulo aqui. Esse ângulo, a medida dele é x, ou seja, a gente não sabe qual é. E é isso que a gente vai ter que descobrir. Os outros dois ângulos a gente tem as medidas, né? O ângulo A e o ângulo B a gente tem as medidas. Então vamos lá. A nossa equação, o ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C, dá 180 graus. Ou seja, somando os três ângulos internos, eu vou ter 180 graus. Então vamos fazer isso, a gente vai substituir os ângulos. O ângulo A aqui, ó, é 55 graus, tá aqui, 55 graus, então coloquei aqui um dos ângulos. O outro ângulo interno que eu tenho é 65 graus, coloquei aqui também. E o outro ângulo interno que eu tenho é x, a gente não sabe, então coloco ele aqui também, mesmo sem saber eu vou colocar, ele é x. E isso tudo, né, quando a gente somar esses três ângulos, o resultado tem que ser 180. Está aqui o 180. Bom, agora eu vou isolar esse x, né, eu vou resolver essa equação. Primeiro, vou somar esses dois ângulos aqui, ó, que estão do lado esquerdo. Já dá para resolver, né, dá para somar eles. 55 mais 65 dá 120. Então, já fiz essa conta. O x eu vou repetir, igual a 180, vou repetir também, porque eu não posso sumir com nada que tenha na equação, a não ser que eu faça a conta, que eu resolva, como foi o caso aqui, 55 mais 65, não repeti eles, mas coloquei o valor da soma dos dois. Bom, agora eu vou isolar o x, então, esse 120, que está no lado esquerdo da equação, vou passar para o lado direito, e aí quando eu passo para o lado direito, eu utilizo a operação inversa, né? Então aqui ele está somando, né? Então nesse lado ele vai subtrair. Então vai ser menos 120. 180 menos 120 dá 60 graus. Descobrir qual é a medida do ângulo x. Então esse ângulo ele mede 60 graus. Bem? Vamos para um outro exemplo aqui. Esse outro exemplo, vocês reparem que vocês têm mais letras x aqui, ó. Tem mais variáveis x. Mas o processo é o mesmo. Basta vocês pegarem esses três ângulos, somarem eles, e o resultado tem que dar 180 graus. Aquela nossa equação, né? O ângulo A mais o ângulo B mais o ângulo C tem que ser igual a 180. A ordem do ângulo A, do ângulo B e do ângulo C aqui que vocês vão colocar aqui, não importa, tá? Importa é somar os três. Um mais o outro mais o outro. Tá bem? Bom, então eu coloquei aqui, ó. Coloquei aqui esse ângulo X, tá aqui, ó, o ângulo X. Depois eu coloquei mais este ângulo 2x mais 10. Isso aqui, todo esse valor é o valor desse ângulo aqui, 2x mais 10. Então coloquei, ó, mais 2x mais 10. Agora mais o 20, que é esse outro terceiro ângulo. Somando todos, o resultado tem que dar 180. E agora a gente vai resolver da mesma forma. Aqui onde tem dois valores de x, ó, eu vou somar x mais 2x, que é 1x na verdade, né? 1x mais 2x, 3x. Aqui eu tenho 10 mais 3, 10 mais 20, aliás. 10 mais 20 dá 30 graus. E do outro lado, o 180. Não posso sumir com nada, a não ser que eu faça a conta, como eu já falei. Fiz a conta aqui, do x mais 2x deu 3x, do 10 mais 20 deu 30, e o 180 não fiz nada, repeti ele. Bom, agora eu chego na hora de isolar o x. Eu primeiro, quando eu tenho esses dois valores aqui, ó, um está somando e o outro está multiplicando, esse 3 ao lado do x, ele está multiplicando o x. Então, quando eu tenho um valor somando e um multiplicando, primeiro a gente tem que passar o valor que está somando para o outro lado. Ou subtraindo, tanto faz, né? Multiplicação e divisão depois. Primeiro adição e subtração, a gente passa de lado. Depois multiplicação e divisão. Então, vamos fazer isso. Passar o 30 para o outro lado, ele está somando, né? Mais 30, do outro lado ele vai subtrair, menos 30. Então, 180 menos 30, né? Repetiu 3x, 180 menos 30 dá 150, já fiz a conta aqui embaixo, ó. 3x então é igual a 150, e agora sim eu isolo o x, passo o 3 para o outro lado, né? E aí utilizo a operação inversa. Ali ele está multiplicando, do outro lado então ele vai dividir. Então esse 3 vai aqui para baixo, ó, como denominador da fração. Então 150 sobre 3, 150 dividido por 3, isso vai dar 50 graus. E aí está resolvido, tá, gente? Bom, aqui depois tem alguns exercícios para vocês fazerem, tá? 2 ali, mais 2 aqui em cima, esses aqui para vocês fazerem depois. Agora vamos continuar aqui com triângulo retângulo. A gente vai ver agora triângulo retângulo. O triângulo retângulo ele é um tipo especial de triângulo, né? Que ele tem dois lados que são perpendiculares, né? Dois lados perpendiculares, que formam um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Os triângulos retângulos também foram assuntos de um cara lá chamado Pitágoras, né? Um matemático grego lá. Bom, mas vamos lá. Triângulo retângulo, então, a gente tem um aqui, né, o desenho do triângulo retângulo. A gente pode olhar que ele é retângulo, né, que a gente já falou anteriormente ali mais no início da aula. Triângulo retângulo ele tem um ângulo de 90 graus, e está aqui ele, ó, quadradinho com pontinho aqui, representando o nosso ângulo de 90 graus.
Esse ângulo de 90 graus, ele vai nos determinar os dois catetos do triângulo. Tá? Porque o triângulo ele tem uns lados, eles têm nome no triângulo retângulo. A gente vai chamar os dois lados que formam esse ângulo de 90 graus de catetos. E o outro lado de hipotenusa. A diagonal, né, aquele lado que não está tocando no ângulo de 90 graus, podemos dizer assim, ou que está oposto ao ângulo de 90 graus, ele é a hipotenusa. Então, primeira coisa para a gente, quando a gente vai resolver um exercício com triângulos retângulos, é identificar onde está o ângulo de 90 graus. Então, está aqui o ângulo de 90 graus, os dois lados que formam esse ângulo são os catetos. O outro é a hipotenusa, beleza? Bom, então está aqui, ó, a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, está aqui o ângulo reto. Lá do outro lado, né, oposto a ele, está a hipotenusa. E os catetos são os dois lados que formam esse ângulo de 90 graus, ou seja, esses dois lados que estão encostando aqui, estão tocando nesse ângulo de 90 graus, estão formando esse ângulo de 90 graus. Tá? Bom, o Pitágoras ele descobriu que existe uma relação entre a hipotenusa e os catetos desse triângulo retângulo. Tá? E essa relação ela foi batizada de Teorema de Pitágoras, famoso Teorema de Pitágoras. Tá? Ele diz o seguinte, ele diz que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos, ou seja, o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Tá? Então a gente vai representar a equação dessa forma aqui. Isso aqui vai ser a nossa fórmula, a nossa equação, nosso teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a cateto 1 ao quadrado mais cateto 2 ao quadrado. Vamos aos exemplos. Primeiro exemplo. Determine a medida x aplicando o teorema de Pitágoras. Então está aqui nossa medida x, né, esse lado do triângulo. A gente tem outros dois lados, um mede 3 e o outro mede 4. Não está especificado se é centímetros, se é metros ou o que é. Então, um lado mede 3, outro mede 4 e o outro mede x. Bom, a gente precisa descobrir qual é esse lado. Reparem que é um triângulo retângulo, né? Está aqui, ó, quadradinho com pontinho, então ele é retângulo, então a gente pode usar Pitágoras. Bom, como eu falei para vocês, identificar primeiro onde está o ângulo de 90 graus, que está aqui, e no momento que a gente identificou onde está o ângulo de 90 graus, aqueles dois lados ali que estão formando o ângulo de 90 graus, eles são os catetos. Então, o 4 e o 3 são os dois catetos. O x é a nossa hipotenusa, então, jogando na fórmula, né, a fórmula tem aqui à esquerda do sinal de igual sempre a hipotenusa ao quadrado, então, como a hipotenusa é x, vai ficar x ao quadrado. Do outro lado, os dois catetos, não importa a ordem, tá? Não importa a ordem, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Não importa a ordem dos dois catetos. A hipotenusa é sempre no lado esquerdo da igualdade. No lado direito da igualdade, os dois catetos. Entre eles, não importa a ordem. Se eu botar o primeiro mais o segundo, ou o segundo mais o primeiro, tanto faz, o resultado vai dar o mesmo. Então, cateto 1 é 3, chamei o cateto 1, esse cateto aqui de cateto 1, 3 ao quadrado, e esse outro de cateto 2, 4 ao quadrado. Dá para a gente resolver essa parte, 3 ao quadrado e 4 ao quadrado, dá para a gente resolver. X ao quadrado não dá ainda, então a gente repete. E aqui resolvendo, 3 ao quadrado dá 9 e 4 ao quadrado dá 16. Agora a gente ainda pode somar esses dois valores, né? 9 mais 16, que vai dar 25. Então eu vou continuar repetindo o x ao quadrado, eu não tenho o que fazer com ele. X ao quadrado, então, igual a 25. Agora a gente vai isolar o x, então. Enfim, a gente vai isolar o x e vai descobrir quanto ele vale. Para isolar o x, a gente tem que tirar esse 2 aqui desse lado e passar para o outro lado. Esse 2 é a nossa potência, né? Ele está representado, esse x ali, em forma de potência, está ao quadrado. Quando a gente troca de lado, a gente usa sempre a operação inversa, né? A gente já conversou. A operação inversa da adição é a subtração. A operação inversa da multiplicação é a divisão. A operação inversa da potência, ela é a raiz, né? Então, se a potência é 2, a raiz é quadrada. Tá? Então, é isso que a gente fez aqui. Ó. Tirei o 2 daqui e passei como raiz quadrada para cá, para o outro lado. Então, x é igual a raiz quadrada de 25, o 25 que estava aqui desse lado. E raiz quadrada de 25 é um valor exato, né? É 5. Então, x igual a 5. Então, este lado aqui do nosso triângulo mede 5. O tamanho dele é 5 unidades. Tá? Se o resultado, gente, aqui não tivesse uma raiz exata, se esse número aqui de dentro, aqui, ao invés de 25, fosse, sei lá, fosse 27, por exemplo, não existe raiz de 27 exata, né? Vai dar um número decimal. Então, vocês deixam a raiz. Chegou ali, não é exato, está feito. É aquele o resultado. Ah, deu raiz de 27, então o resultado é raiz de 27. Se o número que está dentro da raiz ali, que é o 25 nesse caso,
der uma raiz exata, como 25 deu, bom, aí então vocês resolvam raiz de 25, é 5, beleza? Bom, seguindo, exemplo 2, a gente tem um outro exemplo aqui agora, onde, bom, vamos ver aqui, nosso triângulo, né, o ângulo de 90 graus está aqui. Então, quais são os dois catetos? São esses dois lados que formam esse ângulo. Então, é o 3 e o x. O 3 é cateto e o x agora também é cateto. E a hipotenusa é o 5. Tá? Então, a gente vai aplicar a fórmula, lembrando que sempre no lado esquerdo vai ficar a hipotenusa, que nesse caso é o 5. Então, aqui, ó, hipotenusa ao quadrado ficou 5 ao quadrado. Então, tem que substituir no lugar correto. Não pode botar o x sempre aqui. Ele nem sempre vai estar no lado esquerdo da equação. Ele pode estar no lado direito. Quando ele for cateto, ele vai estar no lado direito. Quando ele for hipotenusa, ele vai estar no lado esquerdo, certo? Então, nesse caso, ele não é hipotenusa, ele é cateto, ele vai estar do outro lado. Ó. Então, hipotenusa 5 ao quadrado, um cateto x, né? Um cateto é x, então, x ao quadrado, e o outro cateto é 3, então, mais 3 ao quadrado. Resolvendo aqui, ó, o que dá para resolver? Dá para resolver o 5 ao quadrado, que é 25. Aqui o x ao quadrado não dá para mexer nele, então deixa aqui, igual a x ao quadrado. E o 3 ao quadrado dá para resolver também, que é 9. Beleza, está resolvido. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai isolar esse x no lado direito da equação. Vamos passar os números todos para o lado esquerdo. A gente está acostumado com os números, com as letras no lado esquerdo, né, e os números no lado direito. Dessa vez a gente vai fazer o contrário. Não tem problema. A gente vai isolar a letra no lado direito e os números no lado esquerdo. Aí vocês vão ver que vai dar certo igual. Então vamos passar todos os números para o lado direito, para deixar a letra no lugar onde ela está. Deixa ela quieta ali, tá? Não dá problema. Então deixando a letra aqui, ó, passei o 9 para o outro lado. 9 que está aqui junto com ela, passei para o outro lado. Aqui ele está sendo somando, né? Mais 9, do outro lado vai ser menos 9. Então 25 menos 9. 25 menos 9 igual a x ao quadrado. O x ao quadrado eu deixei, não mexi nele, ficou ali no lado direito da equação. Vou resolver esse 25 menos 9, que vai dar 16, e o x ao quadrado, vou continuar deixando ele aqui, ó. Não mexi nele ainda. Ficou no lado direito ainda. Agora, eu vou isolar o x ao quadrado. Esse 2, que é potência, eu vou passar para o outro lado da mesma forma que a gente fez aqui em cima, ele passa como raiz. Então, raiz de 16. Então, x é igual a raiz de 16, ou raiz de 16 é igual a x. E raiz de 16 é 4, né? Então, 4 igual a x, ou x igual a 4, é a mesma coisa, tá bem? Então, o x vale 4. Nesse nosso triângulo, o x vale 4, certo? Bom, gente, depois a gente tem alguns exercícios aqui, ó. Tá? Tem alguns triângulos para a gente resolver, já tem os exercícios mais acima ali para identificar a medida dos ângulos internos, né? Medida do ângulo que está faltando, e aqui os lados desse triângulo. Tá? Identificar o lado x desse triângulo. O gabarito está aqui, vocês podem dar uma conferida, tá? E qualquer coisa, vocês entrem em contato, mandem um e-mail que eu vou estar respondendo o mais breve possível, certo? Por hoje era isso. Espero vocês na próxima videoaula. Até mais. Tchau, tchau, pessoal.